E a partir daí o 4 continua amadurecendo, sobretudo de forma amarga, muitas vezes até revoltado. O processo em si é de uma pessoa que muitas vezes, quando é jovem, já parece, né, muito velha, parece um ancião revoltado. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Pessoas, assim, falando do processo de maturação agora, do número 4. Né? O número 4 por si só é uma energia que é um arquétipo que gosta de amadurecer, né? E que a vida propõe que amadureça. O próprio número 4 já é essa representação, né, da linha de ancestralidade, né? O 4, ele em si, ele representa, né, os tijolinhos, ele representa a base, ele representa a estruturação, aquele que estrutura, né? Mas o processo de amadurecimento do número 4 às vezes, é muito difícil, né? Porque são pessoas que obedecem a uma linha muito inversa na existência. São pessoas que muito cedo começam a assimilar responsabilidades, né? Posso falar de casos de pessoas que começam a trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos de idade, né? Muito cedo tem que entender o que é ser responsável, muito cedo tem que entender o que é pagar conta, muito cedo tem que entender o que é assumir e corresponder a uma responsabilidade. Então, o que ocorre? O que acontece? O número 4 ele amadurece justamente nisso. Ele amadurece não só observando a relação dele com os outros, mas ele amadurece nesse processo de, opa, como meu pai é responsável, como minha mãe é responsável, né? Como os meus avós são independentes, né? Como essas experiências, né, fazem com que essas pessoas tenham autonomia. Porque uma das coisas para o 4 que representa o processo de maturação é a necessidade de independência, a necessidade de autonomia, o como as outras pessoas dependem dessa autonomia do 4, e como essa autonomia propõe que os outros possam evoluir. Porque se tem algo que para o 4 dá satisfação, mas veja bem, satisfação não significa amadurecimento. Mas algo que dá para o 4 satisfação é também quando os outros dependem dele, e neste sentido, essa dependência propõe que essas pessoas possam supostamente evoluir. Então, né, e aí pensando que o amadurecimento do outro me dá satisfação, muitas vezes o 4 ele necessariamente, ele amadurece, ele gosta do amadurecer, mas algo que para ele é extremamente satisfatório é quando ele chega numa altura da vida em que as outras pessoas também passam a evoluir, barra amadurecer através daquilo que ele disponibiliza, né? Isso é uma forma de compensação? Sim, muitas vezes é uma forma de compensação do 4. O 4 ele tem os seus, lógico que todos nós temos estágios de maturação, todos nós, né? Independente de que mapa seja, todos nós temos estágios de maturação. Mas
O 4 ele tem uma coisa muito, muito peculiar, que é, quando ele chega num determinado estágio de maturação financeira, quando ele chega num determinado estágio de autonomia, de independência, quando ele chega num determinado estágio de autossegurança, né? Porque uma característica do 4 enquanto maturação é essa autossegurança, de que assim, eu trabalho, eu produzo, eu banco minhas contas, eu tenho meu lugar no mundo. Quando ele chega nesse estágio, a partir daí, para a família ou para as pessoas a quem ela está coligada, o que que acontece? Se eu tenho a minha autossegurança, eu proponho ceder a minha autossegurança, né? Ou até mesmo bancar, auxiliar ou estruturar a vida das outras pessoas junto a mim. E porque muitas vezes o 4 ele tem essa consciência, ele tem essa regalia aspas, né? Mas ele tem essa condição de autossegurança, e aí, ou ele vai amadurecer emocionalmente, ou ele vai amadurecer dando ferramentas e elementos para que outras pessoas possam, né, os outros números, possam se estruturar e seguirem as suas caminhadas. Então, a gente pode dizer que o 4, né, quando ele gera o seu alicerce, sobretudo, ele vai dar estrutura para o 1, para o 2, para o 3. Filhos, filhas, irmãos, netos. Então, 4 é esse número que é a necessidade dele de amadurecimento, é primeiro encontrar esta autossegurança. E quando ele se sente seguro, automaticamente o que vai ser para ele uma autoafirmação dessa segurança e dessa maturidade é o que ele oferece, o que ele propõe e o que ele compartilha com as outras pessoas. No negativo, é quando ele chega nesse estágio de segurança e quando ele pode oferecer muito para as outras pessoas, porém, entretanto, não sente valor real naquilo que ele oferece. Então, ele tem a sensação de que o que foi construído, ele tem a sensação de que o que foi alicerçado não tem significado, não tem significância, não tem valor concreto. E a partir daí o 4 continua amadurecendo, sobretudo de forma amarga, muitas vezes até revoltado. O processo em si é de uma pessoa que muitas vezes, quando é jovem, já parece, né, muito velha, parece um ancião revoltado, né? Então, o 4 no seu negativo, ele tem uma tendência até mesmo a ter uma certa um desconforto, até inveja das pessoas ao seu redor, sobretudo se elas não precisam dele para absolutamente nada. O 4 amadurece a partir do momento que ele alicerça condições para a evolução da existência, de forma positiva ou negativa. Aí vai, né, de como essa consciência se desenvolve ou de como pode se desenvolver conforme aquilo que é compartilhado, trocado e, sobretudo, alicerçado e a quem é alicerçado ou oferecido. Basicamente isso. E nem sempre é fácil. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite.